Aleluia. Pode se assentar, meu irmão e irmã. Graças a Deus. Que bom que nós temos uma igreja onde podemos congregar, onde podemos compartilhar das lutas, das vitórias, das alegrias, as provações, e ter uma família que intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Essa semana eu estive refletindo sobre o Salmo 133, é um dos mais conhecidos, bastante citado em algumas reuniões, e eu fiz algumas anotações dele aqui, que eu quero meditar nele, neste Salmo, e oro ao Senhor para que o Senhor possa edificar as nossas vidas, trazer revelação ao nosso coração acerca daquilo o que o salmista quer dizer, e o que este Salmo fala a nós, à luz de Cristo, à luz do Evangelho do Senhor Jesus e da graça de Deus. Então vamos à nossa leitura. O salmista diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Pai, nós te louvamos mais uma vez. Agora pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a inspiração que precisamos para meditarmos na tua palavra, Pai. Abençoa a tua palavra, abençoa os nossos corações e mentes. Nesse tempo que estaremos aqui agora meditando, oramos em nome de Jesus. Amém. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Eu não sei qual é a letra aqui, eu não sei qual que é a nota, qual é a canção, mas este salmo, juntamente com outros que totalizam 15, fazem parte dos salmos que eram chamados cânticos de romagem. Então, portanto, esse salmo deve ter letra, deve ter nota, deve ter entonação de cantar. E eles eram cantados quando os peregrinos eles subiam para Jerusalém para participar das 3 grandes festas anuais que tinha na cidade de Jerusalém, onde o povo de Deus então precisava participar, né? Eles participavam. As 3 grandes festas eram a festa da Páscoa, as 3 principais: a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes, as três principais festas. E coincidentemente, cada uma dessas festas aponta para uma pessoa da Trindade. Porque quando você fala da festa dos tabernáculos, você aponta para Deus, o Pai, que tabernaculou, o Senhor que tirou o povo de Israel, o Deus que Moisés ainda não sabia sequer o nome, e ele se identifica como eu sou. A festa da Páscoa, a fácil de nós identificarmos que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aponta para o Filho. E a festa de Pentecostes, como o Renato já cantou já aqui, ela fala do Espírito Santo. Você consegue perceber que na Bíblia não tem nenhum bom, como é que diz assim? Não tem ponta sem nó. Esse é um ditado, está certo? Como é que é? Não tem ponta solta? Não tem ponta solta. Tudo tem uma razão de estar ali.
E haviam 3 festas anuais, que era a festa da Páscoa, dos tabernáculos e a festa de Pentecostes, e o povo subia para lá. Este salmo é um salmo que era cantado durante as peregrinações desse povo. E esse salmo, ele reflete aqui o desejo de Deus de derramar a sua bênção sobre a sua igreja e sobre o seu povo. E é a bênção na unidade. Então, Jesus ensina que a união precisa ser uma marca na vida da igreja. Uma marca na vida daqueles que creem em Jesus Cristo. Uma marca na vida dos homens e das mulheres de fé. É a unidade. Em João capítulo 17, verso 21, é a oração sacerdotal de Jesus. Ele diz: a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Para que o mundo creia, precisa haver unidade no corpo de Cristo, unidade nos homens e mulheres de fé. E isso tem representado um grande desafio, devido a essa marca da unidade que está em falta em muitas denominações, vamos chamar assim, para não falar igreja, porque a igreja existe uma só. A igreja de Cristo é uma, não existe mais do que uma igreja. Existem muitas instituições, muitas denominações, mas igreja existe uma só. E de modo geral, a igreja tem sofrido muito devido à falta de unidade, essa falta de união. E o Salmo 133, ele fala da necessidade de restaurarmos isso na vida da igreja. Então aqui nós somos uma igreja, nós não somos a única igreja, mas aqui nós somos uma igreja. Esse é o lugar onde o Senhor nos plantou, onde o Senhor plantou você, para que você frutifique, para que você cresça, para que você receba o melhor, né, daquilo que Deus tem para te dar. E algumas coisas que nós aprendemos com esse salmo. Em primeiro lugar, o salmista diz que a união é boa. Em segundo lugar, diz que ela é preciosa. E em terceiro lugar, ela diz que a união, ela é geradora de bênçãos. E o salmista está dizendo aqui, como é bom e agradável viverem unidos. Interessante que essas duas palavrinhas, viverem unidos, são no hebraico, são duas palavrinhas quase idênticas. Só o finalzinho na pronúncia, tá? Só no finalzinho que muda, porque viverem, o termozinho aqui é ishab, e unidos é iachade, quase parecidinhas as duas. E viverem significa habitar, permanecer, assentar, morar, ser estabelecido. Então veja, você e eu viemos para Cristo e Ele nos estabeleceu neste lugar, neste ambiente, nesta igreja. E unido significa união, juntos, todos juntos. Não tem nada de novo aqui. E isso é bom aos olhos do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos diz em Romanos capítulo 12, ela fala sobre esta unidade. Em Romanos 12, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele diz: eu rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, a nossa fé é uma fé racional. O nosso passo não é um passo no escuro, o nosso passo de fé é um passo racional, muito racional. A palavra do Senhor diz que precisamos estar sempre preparados para dar razão da esperança que há em nós, e para estarmos preparados, nós precisamos conhecer, orar, ter experiência de salvação, experiência de cura, experiência de provisão, experiência de milagre. Deus tem milagre para a minha vida, tem milagre para a tua vida, todos os dias. Então veja, agradável, o culto que é o vosso culto racional. E ele diz então no verso 2: e não vos conformeis com este século, mas sejamos transformados pela renovação da mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A união, a unidade, é bom viver em unidos, porque essa unidade é boa, é perfeita e agradável. Então veja, existe promessa de Deus aqui, para mim e para você, e nós precisamos conhecer, e se temos conhecido, precisamos desejar, e mais do que ficarmos no desejo, nós precisamos batalhar por isso, nas nossas vidas e onde o Senhor tem nos colocado. E quando eu digo unidade, é essa ideia, Deus nos colocou aqui e nos estabeleceu aqui, neste lugar. E é preciso distinguir entre viver em união, de estar unidos ou reunidos. Nós podemos estar reunidos aqui, mas não necessariamente estarmos em união e estarmos caminhando na mesma direção. E o salmista, ele qualifica essa união como boa e suave. Então, dito isto, eu quero compartilhar com a igreja três bênçãos e razões para batalharmos pela unidade da igreja. 3 bênçãos da união fraternal. Em primeiro lugar, primeiro ponto, primeiro destaque, aqui no verso 2, a união é como óleo precioso, o salmista diz. A união é como óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba. O óleo na Bíblia, ele tinha pelo menos 3 finalidades, pelo menos 3 funções no óleo. Primeiro, ele era usado como cosmético, ele também era usado como remédio, óleo, espremer as feridas, passar o óleo, né? E ele era também o óleo da unção, ele tinha uma conotação espiritual. O salmista aqui, ele está falando sobre o óleo precioso que desce sobre a barba. No caso aqui, é o óleo da unção sacerdotal de Arão. O óleo, após ele ser derramado sobre o sacerdote, ele escorria sobre a barba até atingir o manto sacerdotal, até a orla do manto. Então, certa mulher que sofria já 12 anos com hemorragia, ela dizia consigo: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Deus tem cura para a tua vida. Deus tem cura para a minha vida e para a sua vida. Essa união, a unidade aonde Deus está ordenando, ela é comparada com essa unção do óleo sagrado. É o óleo sagrado da unção, que era utilizado na unção do sacerdote. Dos utensílios. E hoje, esse templo, esse lugar onde Deus se revelava, que ficava em Jerusalém, em Sião, em que os peregrinos iam cantando para subir 3 vezes ao ano, esse tabernáculo não está mais lá. Mas nós levamos esse tabernáculo para onde nós vamos. Nós estamos
nós estamos trabalhando e estamos levando esse tabernáculo. Agora, a gente não vai sozinho. Tem um sacerdote que acompanha ele. Tem o Espírito Santo que faz morada ali, mas tem um sacerdote que acompanha esse tabernáculo, e esse sacerdote somos nós, sou eu e você. O óleo precioso fala do Espírito Santo. É o perfume da unção no contexto da vida do sacerdote. Agora veja bem, nós temos na igreja os sacerdotes que são separados por Deus, escolhidos por Deus, pessoas que dentre a comunidade são escolhidas e separadas e vão para um seminário, vão para se prepararem para servir a igreja de tempo integral, se colocam à disposição da igreja, e eles são colocados para cuidar da doutrina, da área do ensino, instruir a igreja. Mas isso não significa que o restante da população não devam exercer também o sacerdócio. Você e eu, todos nós, somos chamados por Deus para o exercício do sacerdócio. Veja, qual que era a função do sacerdote? Se você sabe que existe a função pastoral, profeta, pastor, o profeta e o sacerdote, existem distinções entre os três. O pastor é aquele que cuida. O profeta é aquele que fala de Deus para o povo, aquele que fala dos oráculos de Deus para o povo. E o sacerdote é aquele que fala do povo para Deus. O sacerdote é aquele que entra no Santo dos Santos e fala com o Altíssimo. Então veja, em Cristo, queridos, em Cristo nós somos chamados em Cristo nós somos nós recebemos cuidado de pessoas que Deus coloca sobre nós, para cuidar de nós, para nos instruir. Mas em Cristo nós também somos chamados para cuidar de pessoas e instruir pessoas no caminho da fé. E em Cristo você também exerce essas três funções, na sua casa, no seu trabalho e no seu lazer. Pessoas com quem você convive e que você ali, viu, Douglas, é uma vela acesa, é uma referência da graça. E vela, ela não ilumina para si. Vela, ela é consumida para poder iluminar aquilo que está, para iluminar as trevas. Então ali nós cuidamos de pessoas, temos oportunidade de sermos voz de Deus e profeta, temos oportunidade de ser um pastor e cuidar, e temos oportunidade de, quando nós estamos no nosso tempo com Deus, apresentar diante do Senhor aquelas pessoas, exercendo esse ministério do sacerdote. Veja, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, para capacitar a igreja na missão, para que discípulos fossem feitos de todas as nações. E olha o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 5. Também vocês, pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, veja, a ação do Espírito Santo é algo maravilhoso na vida do crente, mas precisa dessa união. Sem a união fraternal, sem ela não existe igreja, não existe poder, não existe ação espiritual.
Se a união é importante até nas camadas sociais, quem dirá na vida da igreja? Portanto, a comunhão pastoral, a comunhão fraternal entre os irmãos, ela precisa ser, nós precisamos batalhar por ela. Ela produz alívio, ela é instrumento de cura emocional, cura espiritual. A união, ela traz isso para a vida da gente. Essa comunhão, ela é uma expressão visível de uma ação invisível do Espírito Santo, que derrama o seu amor no coração de cada discípulo e discípula, os filhos de Deus, em todo relacionamento, em toda ação que demanda crescimento. E a palavra do Senhor diz que nós devemos fazer discípulos, que precisamos crescer. Nós precisamos da ação do Espírito de Deus, e ela acontece se houver união, unidade na vida da igreja. Então nós devemos batalhar pela união fraternal, porque ela é como esse óleo precioso, que nos unge, que nos abençoa, que nos capacita. Mas em segundo lugar, nós devemos batalhar pela união na igreja, pela unidade, pela união fraternal, porque ela é como o orvalho do Hermon. Veja aí no verso 3, ela é como o orvalho do Hermon sobre os montes de Sião. Então o salmista compara agora aqui a união ao orvalho. É como o orvalho que descia sobre os montes de Sião. E numa rápida pesquisa, eu descobri que o Monte Hermon, ele é a montanha mais alta da Palestina, atinge uma altitude de 2.814 metros, tendo o seu cume todo coberto por neve a maior parte do ano. Então é possível perceber no seu entorno ali, enquanto as terras todas são secas, em decorrência do sol, do verão, o rio Jordão, ele é o rio que não seca nunca. Ele nasce aos pés do Monte Hermon, e é digno de nota que mesmo em períodos longos de estiagem, o rio Jordão não seca, diferente de alguns dos seus afluentes que sofrem com esses períodos longos de estiagem. E a razão principal está na nascente do rio Jordão. Enquanto muitos dos seus afluentes dependem da chuva, o Jordão é alimentado pelo orvalho que desce do céu. Toda noite, todas as noites, ele fica coberto de gelo, e esse gelo derrete, e aquela montanha toda é como uma esponja que vai absorvendo todo aquele orvalho, e ele dá, então, ali nasce o rio Jordão. Portanto, esse rio não seca, porque ele alimenta, ele recebe do alto a sua nascente. E assim também as nossas vidas. Todos os recursos que você e eu precisamos, eles vêm do alto do trono da graça do nosso Deus. É de lá que vem o teu milagre, é de lá que vem o teu sustento, é de lá que vem a tua vitória, é ali que o Senhor te sustenta, é ali que o Senhor ordena, é ali que o Senhor manda a sua bênção. A palavra de Deus diz que na casa do meu Pai há muitas moradas, na casa do Pai há fartura, fartura de alimento, fartura de bênção, fartura de graça, fartura de milagre, fartura da paz do Senhor Jesus, é de lá do alto do trono da graça do nosso Deus. Mas só que quando nós falamos que é do alto do trono da graça, e nós aqui tão pequenos, parece ser muito distante esse trono da graça. Porque afinal de contas é o trono da graça, aonde o apóstolo Paulo diz que não sabe se no corpo, fora do corpo, ele foi arrebatado até esse trono da graça.
João também, quando na ilha de Patmos, foi arrebatado até o trono da graça. Ele foi convidado, na verdade. Jesus diz: vem, sobe até aqui, e eu vou te mostrar as coisas que em breve devem acontecer. E Champlin, ele coloca ali no seu comentário que, na verdade, houve ali um descortinar, um desvendar, um espaço onde essa porta foi aberta para que João entrasse e pudesse vislumbrar, ter uma visão do céu e do trono. E a visão que ele tenta passar em palavras e em imagens é um lugar tremendo, uma visão que Isaías já teve, que Ezequiel já teve, um trono cheio de tudo que é precioso e bom ali. Ali está os nossos recursos, meus e teus. Agora veja uma coisa, o orvalho tem uma característica muito interessante. O orvalho, ele cai todas as noites. Isso indica que a sua ação sobre as nossas vidas é contínua. O choro pode durar uma noite toda, mas o orvalho está caindo. Por isso que pela manhã vem a alegria. E por isso que nós podemos cantar aquele cântico. Como é que é o cântico? Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Desde quando nos levantamos? Porque esse orvalho é contínuo, ele cai continuamente. Uma segunda característica é que esse orvalho, ele cai de forma silenciosa, ele não é acompanhado de trovão, ele não é acompanhado de relâmpagos, ele não é acompanhado de barulho estrondoso, mas ele cai, ele molha, ele rega a terra, ele prepara a terra para que a terra frutifique. Então Deus está te preparando, você está recebendo de Deus para que você e eu possamos frutificar na obra dele. Sim, Senhor, ele está fazendo isso na minha vida, ele está fazendo isso na sua vida também. Mesmo quando nós estivemos passando pelos lugares mais inóspitos, espiritualmente falando, o Senhor continua derramando a sua bênção sobre nós. Uma outra característica, esse orvalho, ele cai à noite, na hora mais escura. A palavra de Deus fala dos vales escuros, dos vales das sombras da morte, mas até ali o Senhor está conosco, até ali a sua graça nos alcança, até ali nós recebemos desse orvalho que é restaurador para as nossas vidas. Nós temos essa promessa de Deus que nos proporciona refrigério para a nossa alma, que renova o nosso ânimo, mesmo depois de duras provas que a gente venha passar. O orvalho é um ato contínuo da graça de Deus sobre a vida do povo de Deus. A Ele honra, glória e louvor. E assim a comunhão fraternal, ela age de forma terapêutica, sem fazer barulho. Ele é o óleo sagrado da unção. O Espírito Santo que desce sobre nós. E quando nos encontramos cansados, é o orvalho que refrigera a nossa alma. E em terceiro e último lugar, nós devemos batalhar por essa união, porque, veja no final do verso 3, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E a chave para compreendermos a interpretação deste salmo está nessa última afirmação do salmista. Ele diz ali, e precisamos responder: ali onde? Aonde que Deus ordena a bênção? De qual bênção o salmista está falando? O que é essa bênção e vida para sempre? Que tipo de união preciosa é essa? O salmista está afirmando que
é ali o orvalho que desce, que forma o Jordão. É o Rio Jordão, ele está falando do Rio Jordão, porque é o Rio Jordão que leva a vida e a bênção para toda a terra de Israel. Por onde o Jordão passa, ele propicia a plantação, para que a terra fique fértil, para que a terra possa frutificar, para que a terra seja fecunda. Então essa água que cai em forma de orvalho, que alimenta o Rio Jordão, é que torna a terra fecunda. Então, na tipologia bíblica, o Rio Jordão é um tipo de Cristo, que é Ele que leva a vida, que propicia a vida, Ele que percorre todo o Israel e por onde passa leva a vida. E a palavra de Deus está dizendo aqui que é ali que o Senhor ordena a vida e a bênção. O salmista está fazendo referência a Sião. Sião é o lugar onde Deus ordena que a sua bênção chegue, para que onde a bênção vai, o destino da bênção é Sião, é Jerusalém, aonde as bênçãos chegam. Sião pertence ao Senhor, ela é a cidade de Deus, estabelecida sobre um dos montes que recebe o orvalho que vem do Hermon. O Senhor ordena ao Rio Jordão, Cristo, levar a sua vida e a bênção para sempre a Sião, Jerusalém, igreja. Você entendeu? Jesus Cristo é a bênção. E a bênção está ali, na igreja, aonde Ele ordena que essa bênção chegue. Então, queridos, veja, ninguém é e ninguém pode ser igreja sozinho. Por isso que o salmista está dizendo, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Porque é ali, na igreja, na casa de Deus, na morada de Deus, aonde Ele ordena que a sua bênção chegue. Porque é de Sião quem vem o Salvador. Quando Ele aponta para Sião, que é a igreja, Ele está mostrando o lugar onde Deus ordena a bênção para as nossas vidas. Por isso nós precisamos estar plantados, estabelecidos e frutificar no lugar onde o Senhor nos coloca. É dali que vem o nosso libertador, é dali que vem a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali, aleluia, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Jesus orou por essa unidade, a fim de que todos sejam um, ó Pai, como és tu em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia, vamos orar ao Senhor, para que essa união seja uma verdade na vida da igreja, para que isso seja praticado, e para que nós possamos receber deste óleo sagrado, que nós possamos receber sempre desse orvalho que é o refrigério, e que possamos levar essa bênção que o Senhor deseja para todas as nações, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela bênção e pela como preciosa é a tua palavra. Pai, queremos isso para as nossas vidas, portanto, Senhor, trabalha pelo teu Espírito Santo em nós, para que essa união possa ser praticada e alcançada nas nossas vidas, Senhor,
Nós oramos, ó Deus, no contexto da nossa igreja local, no contexto da igreja metodista, mas também, Senhor, no contexto da tua igreja, por onde ela está, por onde ela passar, que ela possa levar a bênção e a vida, no nome de Jesus Cristo. Oramos e agradecemos a Ti, Senhor. Fortalece o Teu povo, fortaleça a união, a unidade, Senhor, no corpo de Cristo. É o que nós precisamos, mais do que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.